Bem-vindos mais uma vez ao canal Hogwarts. Hoje eu estou contente. É um facto. Vamos falar sobre livros. Quando a gente fala de livros, é um motivo que nós estamos contentes. Mas que tipo de livros? Vamos falar de livros de Harry Potter, é um facto. Mas vamos falar das diferenças de termos em traduções. Ou seja, vamos ver uma coisa. Nós temos o português e o português é falado em vários países, não só em Portugal, certo? Portanto, o português é falado em Portugal, é falado no Brasil, é falado em Angola, é falado em Macau, Timor-Leste e por aí vai. Existem vários sítios onde o português é falado. Eu li Harry Potter, versão original, portanto, em inglês. Li a versão que é da Rocco, em brasileiro. E li a versão portuguesa de Portugal, que é a presença. Certo? E notei diferenças. Não na história, não no conteúdo em si, portanto, existe um início, um meio, um fim em toda a saga e tudo vai dar ao mesmo, mas há termos que mexem ali um bocadinho uns com os outros. Como assim? Venham daí, vamos falar então de algumas diferenças entre a Rocco e a presença em Harry Potter. Então vamos lá. Como assim? Perguntam vocês. Ao ler as duas versões, portanto, seja português do Brasil ou português de Portugal, existem pequeninas coisinhas como, por exemplo, comerciais da morte no Brasil e devoradores da morte em Portugal. Ou seja, o termo eu pessoalmente acho que nenhuma das traduções estão corretas. Nós começamos logo assim. Existem traduções que, tanto em português do Brasil como em português de Portugal, as traduções não estão corretas. Não há forma de dar a volta a isso. Claro, existem adaptações, mas temos que também ser justos. Existem adaptações em ambos os países, e então as próprias editoras acabam por arranjar uma forma de jogar com tudo isso. Temos, por exemplo, no Brasil o mapa dos marotos, em Portugal o mapa dos salteadores. The Marauders, né? Ou seja, mais uma vez temos aqui algumas adaptações, tanto de um lado como do outro. O facto é que quem lê as versões, eu sou português de Portugal, ao ler a versão da Rocco, não significa que soa mal ou que soa diferente. Mas é uma coisa que a gente olha e diz, é estranho. Marauders, não é? Uma coisa recente, vamos buscar agora, por exemplo, um termo recente. Estamos a falar de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Portanto, no Brasil, a tradução que eles fizeram é de Animais Fantásticos e Onde Habitam, e em Portugal é Monstros Fantásticos e Onde Encontrados. Para mim, mais uma vez, eu vou-vos dizer que ambas as traduções estão erradas, porque não é monstros, nem são animais. Portanto, não é onde encontrá-los, nem é onde habitam. Fantastic Beasts and Where to Find Them. Fantastic Beasts. Beasts, em tradução, seriam bestas, seriam feras, certo? Portanto, seriam Where to Find Them, onde encontrá-las, e não onde habitam. Talvez, mas tanto uma tradução como a outra estão erradas. Por exemplo, nós temos no Brasil o caldeirão furado e temos em Portugal o caldeirão escoante. O ar, se vocês recordarem bem, certo? Temos no Brasil o chapéu seletor e temos em Portugal o chapéu selecionador. Mais uma vez, as traduções aqui no Maginga joga para tentarem adaptar ao original do J.K. Rowling. Uma das situações que eu acho engraçada, ao ler as duas traduções, tanto do Brasil como de Portugal, encontrei um termo, lá devem existir vários, eu mencionei um por acaso, que é igual. Vocês lembram de um dos fantasmas em Hogwarts é o Barão Sangrento. E esse Barão Sangrento é tanto na tradução da Rocco como na tradução da presença. É exatamente isso, é Barão Sangrento. Portanto, não há outra tradução, coisa que eu achei engraçada, porque tantas as duas traduções são díspares, a nível destes pequenos termos, ou seja, não é a história em si. Eu espero que vocês desse lado consigam compreender. Eu paguei na tradução do Brasil, por exemplo, foi aquilo que eu li, certo? Se calhar se eu pegasse em outro sítio qualquer, de outro país qualquer, uma tradução para ler, as coisas seriam diferentes também. O Brasil, como eu já tinha dito logo no início do canal, é um país que eu gosto, foi um país que me interessou ler a tradução da saga Harry Potter. Então, daí o vídeo de hoje.
certo? Por ser um país que eu gosto, um dos primeiros livros que eu peguei foi numa tradução da Roco, e então quis fazer este termo de comparação. Não levem a mal, atenção pessoal aí no Brasil, não estamos aqui a criticar ninguém, aliás, eu continuo a dizer, tanto Portugal como o Brasil estão erradas nas traduções, ok? Tenham calma comigo aí. Nós temos, por exemplo, no Brasil, o Neville na altura recebe um lembrol. Em Portugal, o Neville recebeu um lembrador. Certo? No Brasil é Câmara Secreta. Em Portugal é Câmara dos Segredos. Portanto, uma das coisas que sim, aí eu posso dizer que eu balancei um bocadinho, é que a Roco fez tradução a nomes. Eu acho errado. James Potter é James Potter. Certo? Não é Tiago Potter. É James. Vocês forem onde forem, em qualquer parte do mundo, é o vosso nome. Eu sou Filipe, vou ser Filipe, certo? Eu não vou a qualquer outra parte do país e vou-me chamar Joana. Ok? Portanto, aqui sim foi algo que eu fiquei um bocadinho. Porquê Tiago? James, Tiago. Pronto, mas lá está, são adaptações. Tudo bem. Não tem problema nenhum. No Brasil nós temos Afloreios e Borrões. E em Portugal nós temos Brilhos e Manchas. Ou seja, brilhos e manchas. Pessoalmente, e agora uma opinião muito pessoal, eu prefiro o termo Floreios e Borrões do que brilhos e manchas. Acho que esta tradução da presente ficou mesmo muito mal. E por último, a última diferença que vamos falar neste vídeo, atenção, são pequenas coisas de nada. No Brasil, nós vemos que existe a penseira, vocês lembram? Onde Dumbledore tirava todas aquelas lembranças para colocar para poder mais tarde refletir sobre tudo aquilo que se lembra de ver, certo? Em Portugal nós temos o pensatório. Vai dar a mesma coisa? Sim, basicamente. A palavra é parecida em tudo, portanto, há ali ligação. Mas, acabam por ter ali uma diferença de uma penseira para um pensatório, certo? Ou seja, existem diferentes versões, diferentes traduções ao longo de todo o universo de Harry Potter e de todo o mundo. Porque foi uma saga que nós sabemos abrangiu. Foi uma saga que abrangeu vários países. Estamos a falar de 100 e muitos países que a saga rolou. Não quero que ninguém leve a mal, agora estou a falar bastante a sério. Vocês que estiverem desse lado. Eu não estou a criticar o Brasil, eu não estou a criticar Portugal. São traduções, são coisas diferentes. Existe um original do J.K. Rowling, certo? Seja tanto de Chamber of Secrets como o Goblet of Fire, entre outros. Só que cada país teve que fazer a sua tradução e deu o melhor que pôde para fazer essas mesmas traduções. Não significa que Portugal esteja certo, que o Brasil esteja errado, que o Brasil esteja errado e Portugal esteja certo na tradução que fez. São adaptações, então não levem a mal nada do que eu falei aqui. São diferenças, só isso, ok? O vídeo ficou por aqui hoje, espero que tenham gostado. Comentem o que é que vocês acharam das diferentes adaptações, das diferentes traduções de cada livro. Faça a original, obviamente. Não se esqueçam de subscrever, dar o vosso like, como sabem que eu sempre imenso o canal. E nós vemos no próximo vídeo. Tchau!